Há lugares que não cabem apenas no mapa. São feridas abertas no tempo, perguntas gravadas na pedra, enigmas que resistem a qualquer resposta. Baalbek é um desses lugares. No coração do Líbano, repousam blocos tão colossais que parecem zombar da gravidade. Quem os contempla não vê apenas ruínas, vê o reflexo de um desejo humano que ousou mirar o impossível. Imagine pedras maiores que aviões, repousando como peças de um jogo que nenhum jogador contemporâneo ousaria mover. Blocos mais pesados que 100 ônibus lotados, alinhados com precisão que desafia até mesmo nossas máquinas modernas. Hoje, com guindastes que erguem arranha-céus de vidro, ainda seria um feito titânico. E, no entanto, alguém, há milhares de anos, ousou sonhar e executar essa loucura de pedra. Baalbek não é apenas arqueologia. É um espelho do nosso instinto mais profundo, a ambição de tocar o inalcançável. Cada bloco parece sussurrar a mesma pergunta: por que insistimos em cruzar fronteiras que nos dizem ser intransponíveis? Qual chama secreta nos impulsiona a tentar? As pedras não respondem. Permanecem imóveis, mas inquietantes. São como páginas em branco onde cada geração escreve sua própria interpretação, deuses, gigantes, engenheiros visionários, civilizações perdidas. No silêncio delas, nasce o fascínio. Pois ali não há certezas, apenas ecos que ressoam. Ao pôr do sol, as sombras de Baalbek se estendem como braços de uma memória esquecida. E cresce a sensação de que não estamos apenas diante de ruínas, mas diante de uma mensagem. Uma carta escrita em pedra para o futuro, lembrando-nos que o impossível é uma fronteira em constante movimento. E se o mistério não estiver no como essas pedras foram erguidas, mas no porquê? Que necessidade tão intensa justificaria tamanho esforço? Devoção? Poder? Ou apenas o desejo de deixar um marco que nem o tempo ousasse apagar? Olhamos para nossas cidades modernas e vemos o mesmo impulso. Arranha-céus que arranham nuvens, pontes que desafiam abismos, foguetes que cruzam a escuridão do espaço. Somos herdeiros da mesma chama. O que Baalbek revela não é apenas um enigma antigo, é um reflexo de nós mesmos, um aviso de que sempre caminhamos na borda entre sonho e desmesura. Mas, diante desse colosso silencioso, outra pergunta ecoa: quanto estamos dispostos a sacrificar em nome do impossível? Quantos recursos, quantas vidas, quantas histórias se perdem na construção de um sonho? É aqui que a jornada começa. Não para dar respostas definitivas, mas para abrir janelas. Porque Baalbek não é apenas pedra. É metáfora. É memória. É desafio. Cada bloco é testemunha da nossa ambição e do nosso medo. Uma lembrança de que somos frágeis, mas ousamos. O impossível sempre foi a régua secreta da humanidade. E em Baalbek, essa régua ganhou o corpo. Mas o que significa encarar o inatingível? O que acontece quando nossa busca por grandeza encontra o silêncio das eras? Essas pedras podem ser mais que peso e granito. Podem ser espelhos, refletindo o limite invisível que insiste em nos provocar. O impossível. Essa palavra ecoa entre as pedras de Baalbek como um trovão aprisionado no tempo. O que vemos ali não é apenas uma construção antiga, mas um desafio que atravessou milênios para ainda hoje nos deixar perplexos. Porque não importa quantas vezes olhemos, não importa o ângulo ou a luz do entardecer, aquelas pedras não deveriam estar onde estão. Pense em um bloco com mais de 800 toneladas, maior que um Boeing 747 carregado. Imagine outro, abandonado na pedreira, com mais de 1.000 toneladas, como se fosse um fragmento de montanha que alguém tentou mover e desistiu. Agora pergunte-se, como seria possível transportar, erguer e alinhar esses colossos em uma era em que a roda era um recurso, mas não havia guindastes de aço ou motores a diesel? Mesmo hoje, engenheiros modernos calculam e hesitam diante desse peso. A impossibilidade não está apenas no tamanho.
Está no detalhe. Cada bloco repousa sobre outro com uma precisão quase desconcertante, como se as pedras tivessem sido moldadas para se encaixar. Nenhum espaço para erro, nenhuma margem para improviso. É como se quem as colocou ali tivesse domínio absoluto sobre matéria e gravidade. Olhamos para nossos guindastes, para nossos cabos de aço, para as máquinas que constroem arranha-céus em semanas, e ainda assim nos perguntamos: como? Se até com toda a tecnologia atual o esforço seria colossal, como foi feito há milhares de anos? Será que subestimamos a engenhosidade daqueles povos? Ou será que existe algo que não compreendemos em nossa própria linha do tempo? O impossível de Baalbek não é só físico, é conceitual. É a ideia de que alguém se atreveu a enfrentar uma tarefa que beira o insano. Como carregar um oceano em um balde? Como erguer uma montanha em silêncio? Talvez seja isso que mais fascina, não o fato de ter sido feito, mas o fato de alguém ter decidido tentar. E aqui surge um paradoxo. Porque quando chamamos algo de impossível, estamos também desenhando a fronteira do que ainda não sabemos fazer. E talvez, para aqueles que construíram Baalbek, não havia impossibilidade. Havia apenas um desafio a ser vencido, uma escala diferente de ambição. Mas o mistério cresce quando percebemos que nenhuma fonte antiga nos dá a resposta. O silêncio histórico se torna parte do enigma. Se tamanha façanha foi realizada, por que não celebrada em textos, inscrições ou lendas detalhadas? Por que as pedras falam, mas os documentos calam? Será que esse silêncio é a chave para entender o verdadeiro alcance da impossibilidade? E assim, diante das muralhas colossais, resta-nos o assombro. O impossível está ali, materializado. Não em teorias, mas em blocos de pedra que desafiam nossas certezas. E quanto mais nos aproximamos, mais percebemos, não é apenas um problema de engenharia, é um abismo de compreensão. Se Baalbek é um espelho, ele não reflete apenas nossa ambição, mas também nossos limites. O impossível, afinal, é a sombra que nos acompanha sempre que ousamos sonhar grande demais. E em Baalbek, essa sombra se ergueu em pedra. Mas e se o verdadeiro mistério não estiver apenas na dificuldade das pedras, mas no vazio que as cerca? Porque não é apenas o peso que nos desconcerta, é o silêncio. E é nesse silêncio que mergulharemos a seguir. O silêncio. Em Baalbek, ele pesa tanto quanto as pedras. Porque diante de blocos que parecem desafiar a razão, o que mais intriga não é apenas a sua presença, mas a ausência de palavras. Nenhum texto romano descreve a façanha. Nenhuma crônica detalha os métodos. Nenhuma lenda local guarda os segredos. É como se aqueles que ousaram mover o inamovível tivessem escolhido desaparecer na sombra da própria obra. E isso é estranho. Roma registrava tudo, vitórias, construções, feitos de engenheiros. Se ergueram aquedutos, celebraram. Se levantaram colunas, gravaram em mármore. Mas aqui, diante de pedras que superam até mesmo suas capacidades conhecidas, o silêncio é absoluto. Como explicar essa omissão? Foi esquecimento? Descaso? Ou talvez uma escolha deliberada de não contar? Esse vazio documental se transforma em mistério. É nele que crescem as teorias. Porque quando as palavras faltam, a imaginação ocupa o espaço. O silêncio das fontes se converte em terreno fértil para lendas, gigantes que carregaram os blocos, deuses que moveram montanhas, civilizações esquecidas que dominavam técnicas hoje inimagináveis. Mas há outro tipo de silêncio em Baalbek, o silêncio cultural. Entre camadas de ocupações, fenícios, romanos, bizantinos, árabes, a narrativa se fragmenta. Cada povo deixou marcas, mas nenhum explicou as origens do colosso. O templo se transformou, foi dedicado a diferentes deuses, foi adaptado, ressignificado. E ainda assim, em cada mudança, o núcleo do enigma permaneceu sem voz. Esse silêncio também é arqueológico.
Por que mesmo escavações modernas encontram mais perguntas do que respostas? As pedras inacabadas, abandonadas na pedreira, parecem congeladas em um instante de desistência. Mas ninguém sabe o motivo. O trabalho teria sido interrompido por guerra? Por falha técnica? Ou por perceberem que a tarefa, afinal, era realmente impossível? E então, diante desse vazio, surge a reflexão: será que o silêncio é, em si, uma mensagem? Talvez o enigma de Baalbek não esteja apenas no que vemos, mas no que não podemos ouvir. Talvez o segredo seja justamente esse: lembrar-nos de que há limites que a história não registra, vazios que desafiam nossa necessidade de controle. E é aqui que o suspense se aprofunda. Porque onde falta explicação, nascem interpretações. O silêncio abre espaço para o sobrenatural, para o mitológico, para o espiritual. É no eco desse vazio que vozes invisíveis começam a falar. Quando a história se cala, a imaginação grita. E em Baalbek, esse grito assumiu muitas formas ao longo dos séculos. Diante de pedras que parecem ignorar os limites humanos, surgiram explicações que escapam à lógica e mergulham no terreno do sobrenatural. Alguns acreditaram que foram os gigantes, seres de força descomunal, filhos de mitos e lendas, os únicos capazes de carregar tamanha carga. Outros falaram de deuses, descendo do céu para erguer templos em sua própria honra, deixando como testemunho não palavras, mas rochas inamovíveis. E em tempos mais recentes, as teorias se voltaram para civilizações perdidas, talvez Atlântida, talvez povos cujos nomes sequer conhecemos, que teriam dominado técnicas que hoje só conseguimos imaginar. Há também os que olham para as estrelas. Para eles, Baalbek seria um ponto de encontro entre mundos, uma plataforma onde entidades vindas do céu pousavam suas máquinas. As pedras seriam não apenas paredes, mas marcos de uma ligação entre a Terra e o desconhecido. É uma hipótese que alimenta documentários, livros e debates intermináveis, não tanto pela prova, mas pelo fascínio de imaginar que não estamos sozinhos na história. Mas as interpretações não se limitam ao extraordinário. Para muitos, Baalbek é símbolo espiritual, uma prova de devoção. A grandiosidade das pedras não serviria apenas para impressionar olhos humanos, mas para tocar o divino. Afinal, em muitas culturas, quanto mais difícil a obra, mais sincera a oferenda. O impossível como linguagem de fé. E talvez seja isso que explique o poder dessas interpretações. Não importa se falam de gigantes, deuses ou alienígenas, todas carregam em comum o mesmo sentimento, o de que Baalbek transcende o humano. Porque, diante de algo que parece impossível, a mente busca respostas que estejam além de nós mesmos. Mas aqui surge a provocação: será que precisamos do sobrenatural para explicar o extraordinário? Ou será que o extraordinário já está dentro da própria engenhosidade humana? Essa é a fronteira onde a imaginação se encontra com a ciência. Porque se de um lado nascem mitos e crenças, do outro surgem arqueólogos, engenheiros e pesquisadores tentando devolver o mistério ao terreno do possível. E é nessa transição, entre lenda e cálculo, entre fé e ciência, que a nossa jornada avança. Pois diante das interpretações alternativas, resta uma pergunta que não podemos evitar: o que a investigação científica moderna conseguiu revelar sobre o enigma de Baalbek? A ciência também se curvou diante de Baalbek, tentando iluminar com cálculos e escavações o que durante séculos foi cercado por lendas. Arqueólogos mediram os blocos, engenheiros simularam hipóteses, pesquisadores rastrearam camadas de ocupação. Ainda assim, cada avanço trouxe novas perguntas, como se as pedras tivessem o dom de multiplicar mistérios. No início do século XX, expedições alemãs mapearam as ruínas, descrevendo com rigor técnico as dimensões colossais. Décadas depois, missões conjuntas libanesas e europeias encontraram blocos ainda maiores na pedreira, alguns ultrapassando 1000 toneladas, abandonados como se o trabalho tivesse sido interrompido no meio de um suspiro. Esses achados não resolveram o enigma,
pelo contrário, ampliaram a sensação de impossibilidade. Engenheiros modernos sugerem hipóteses. Talvez rampas de terra tenham permitido arrastar os blocos até o templo. Talvez rolos de madeira tenham servido de apoio. Talvez centenas de trabalhadores, coordenados com cordas e capistãs, tenham transformado suor em movimento. Mas, quando os números são colocados no papel, as contas raramente fecham. Força humana, atrito, inclinação, peso, cada detalhe aumenta a dúvida em vez de dissolvê-la. Tecnologias recentes, como escaneamentos a laser e análises digitais, revelaram detalhes antes invisíveis, marcas de corte, sinais de encaixe, padrões de desgaste. Eles sugerem planejamento meticuloso, mas não oferecem a resposta final. É como se a ciência conseguisse apenas iluminar os contornos do mistério, sem nunca penetrar seu núcleo. Ainda assim, esses estudos trazem uma reflexão poderosa. Talvez o verdadeiro enigma de Baalbek não seja a ausência de explicação, mas o fato de que, mesmo com toda a tecnologia contemporânea, ainda sentimos a obra como algo inalcançável. É como se as pedras nos lembrassem de que a ciência, embora luminosa, também convive com a sombra. E isso desperta uma provocação. Será que o fascínio de Baalbek sobreviveria se um dia encontrássemos a resposta definitiva? Ou é justamente o não saber que mantém vivo o mistério? Porque, ao mesmo tempo em que buscamos cálculos, não deixamos de sentir o arrepio do inexplicável. Mas a investigação científica não caminha sozinha. Para compreender Baalbek, é preciso também olhar para a linha do tempo das civilizações que o tocaram, moldaram e ressignificaram. Pois cada povo que passou por ali não apenas herdou pedras, mas reinterpretou o mistério. O tempo não passa em Baalbek, ele se acumula. Como camadas de areia no deserto, cada civilização deixou sua marca sobre aquelas pedras, reinterpretando o enigma à sua maneira. O resultado é uma linha do tempo fragmentada, mas fascinante, onde passado e presente se entrelaçam em um diálogo silencioso. Muito antes de Roma, vestígios sugerem presença neolítica na região, pequenos sinais de que povos antigos já viam algo sagrado naquele platô. Séculos depois, os fenícios dedicaram o espaço a seus deuses, talvez enxergando ali um elo entre a terra e o céu. Para eles, as pedras não eram apenas construção, eram altar, ponte, portal. Então veio Roma, com sua engenharia monumental. O Império ergueu templos colossais sobre os blocos megalíticos, dedicados a Júpiter, Baco e Vênus. Para os romanos, Baalbek, chamado Heliópolis, a cidade do sol, era símbolo de poder e devoção. Mas, curiosamente, nem mesmo eles reivindicaram os maiores blocos. É como se já os encontrassem ali, como uma herança misteriosa, e simplesmente construíssem em cima do que não conseguiam explicar. Com a cristianização do Império, os templos mudaram de significado. O que antes era morada de deuses pagãos tornou-se fortaleza e santuário cristão. Símbolos foram apagados, outros adicionados, mas o enigma permaneceu intacto. Mais tarde, com a expansão islâmica, Baalbek voltou a ser ressignificado, suas pedras servindo de mesquita e cidadela, sua história absorvida em novas narrativas. Cada camada cultural adicionou um filtro, mas nenhuma eliminou o mistério original. Ao contrário, ele parece ter se fortalecido. Como uma chama que atravessa gerações, cada povo interpretou Baalbek conforme sua fé, sua política, sua visão de mundo. E assim, o sítio deixou de ser apenas ruína, tornou-se palimpsesto vivo, uma história escrita e reescrita sem apagar a anterior. Esse mosaico cultural também nos obriga a refletir. Talvez o mistério não seja apenas como as pedras foram colocadas, mas como elas conseguiram atravessar milênios sem perder a capacidade de fascinar. Porque cada civilização, em vez de dar respostas, acrescentou novas perguntas. E essa cronologia nos leva a uma questão inevitável. Se diferentes povos usaram, adaptaram e reinventaram Baalbek, o que permanece constante? O enigma do método.
A pergunta que resiste a impérios, religiões e eras. Afinal, como essas pedras foram movidas? O enigma do método. Essa é a pergunta que pulsa no coração de Baalbek. Como? Como transformar pedras que superam o peso de 1000 toneladas em blocos alinhados com precisão? Como mover o que parece imóvel? Como elevar o que parece intransponível? Alguns sugerem rampas colossais de terra, onde milhares de trabalhadores teriam arrastado os blocos com cordas, rolos e pura força bruta. Outros falam de alavancas gigantescas, sistemas de contrapeso, soluções engenhosas que poderiam, em teoria, tornar o impossível apenas improvável. Há ainda os que imaginam o uso de água, enchendo canais para flutuar os blocos até sua posição final. São hipóteses fascinantes, mas todas encontram o mesmo obstáculo: a escala. O atrito, o peso, a logística, cada cálculo parece sussurrar que não bastava esforço, era preciso algo além. E é nesse algo além que florescem as teorias alternativas. Teriam dominado técnicas perdidas de engenharia, hoje apagadas da memória? Conhecimentos de física e materiais que só redescobrimos séculos depois? Ou talvez métodos tão simples que escapam à nossa mente moderna, acostumada a pensar em máquinas e motores? Comparar Baalbek às obras atuais é inevitável. Com toda a tecnologia de guindastes, cabos de aço e softwares de cálculo estrutural, mover e posicionar blocos semelhantes ainda seria uma tarefa de meses, arriscada e caríssima. No entanto, ali estão, há milênios, como se alguém tivesse ignorado todas as limitações. É como olhar para uma ponte de vidro erguida no século XXI e descobrir que foi construída na Idade da Pedra. Mas talvez o método seja menos importante do que aquilo que ele revela. Porque, no fundo, a questão não é apenas como as pedras foram movidas, mas o que elas dizem sobre nós. Sobre o desejo humano de ultrapassar limites, de gravar no mundo uma marca que o tempo não consiga apagar. O método pode ser um enigma técnico, mas a ousadia é um enigma humano. E é isso que mantém Baalbek vivo. Não apenas como ruína, mas como metáfora. Porque cada hipótese de método é também uma reflexão sobre engenhosidade, fé, persistência. Sobre a linha tênue entre o possível e o impossível. E, no entanto, quando fechamos os olhos diante dessas pedras, a resposta ainda escapa. Restam apenas perguntas, vozes que ecoam no vazio, lembrando-nos de que o mistério é maior do que a explicação. Por que mais do que técnicas ou teorias, o que Baalbek nos oferece é um espelho, um convite à contemplação. O que significa, afinal, conviver com um enigma que resiste ao tempo? Chegamos ao fim da jornada, mas não ao fim do mistério. Por que Baalbek não se deixa encerrar? Ao contrário, cada pedra parece sussurrar que a dúvida é eterna, que a resposta é apenas um horizonte que recua à medida que nos aproximamos. O que resta, então, é a reflexão. Esses blocos colossais não são apenas ruínas de um passado distante. Eles são um lembrete de que a humanidade sempre ousou mirar além do possível. Ontem foram pedras erguidas contra a gravidade. Hoje são arranha-céus, pontes suspensas, foguetes que rasgam o céu em busca do espaço. Amanhã, talvez, sejam cidades flutuando acima das nuvens ou colônias em outros planetas. O impulso é o mesmo, tocar o impossível. Mas junto com a grandeza, há a sombra. Quantos recursos, quantas vidas, quantos sacrifícios são consumidos pelo desejo de eternidade? O que estamos dispostos a arriscar para deixar nossa marca? O impossível pode ser fonte de beleza e inspiração, mas também de excesso e destruição. É essa dualidade que faz de Baalbek mais do que um sítio arqueológico, faz dele uma metáfora da condição humana. Talvez o verdadeiro valor do mistério não esteja em decifrá-lo, mas em preservá-lo. Porque é no não saber que encontramos espaço para imaginar, para sonhar, para criar novas histórias. O silêncio das pedras é também um convite. Que perguntas você ainda ousa carregar consigo? Que impossíveis ainda deseja enfrentar?
No fim, Baalbek não nos dá respostas. Dá-nos espelhos. Mostra-nos a grandiosidade e a fragilidade daquilo que somos. Um povo capaz de mover montanhas, e, ao mesmo tempo, incapaz de explicar totalmente como fez. E talvez seja justamente aí que reside a beleza, no reconhecimento de que nem tudo precisa ser resolvido, que alguns enigmas existem para nos lembrar do mistério que sustenta a própria vida. Assim, ao nos despedirmos dessas pedras imensas, levamos conosco não soluções, mas provocações. E uma certeza delicada: o impossível é a medida secreta do humano. Está em cada sonho, em cada obra, em cada risco assumido. Baalbek apenas o cristalizou em pedra. E se quisermos continuar essa viagem por mistérios e reflexões, basta mantermos os olhos abertos e o coração inquieto. Porque sempre haverá novos enigmas à espera, pedindo para serem contemplados. Permaneça conosco nessa busca. Afinal, o mistério nunca termina, ele apenas muda de forma, como o vento que sopra entre as ruínas de Baalbek.